Oi, meu nome é Maria do Carmo, eu estou cursando Pedagogia pelo Instituto Marista Polo Balsas. Eu vou falar sobre as escolas literárias, começando pelo quinhentismo. O quinhentismo, ele iniciou no ano de 1500 a 1601. Esse período literário foi marcado na época do descobrimento do Brasil e é marcado pela carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, informando tudo aqui o que eles encontravam. Outro destaque que marca este período foi o do padre José Anchieta, por catequizar os índios na fé católica. Destaca na literatura jesuíta através dos sermões com intenção. As principais características do quinhentismo de catequizar. Em crônicas de viagens, textos descritivos, que era informativo, e a conquista dos materiais espiritual. A próxima escola literária é o Barroco, que foi no século XVII, início do ano de 1601 a 1768 no Brasil. Possuiu uma linguagem culta, cheia de metáforas, antíteses e hipérbole, caracterizando-se pelo antropocentrismo e teocentrismo. Barroco teve o seu início com o poema épico Prosopopeia de Bento Teixeira. Outro escritor também que se destacou no Barroco é Gregório de Matos Guerra, que recebeu o apelido de Boca do Inferno. Na época do Barroco, era trabalhado mais as contras-reformas, que é valorizando também a religiosidade. A próxima escola literária é o arcadismo, que iniciou no século XVIII, no ano de 1768 a 1808, com a publicação da obra poética de Cláudio Manuel da Costa. Característica do arcadismo: pastoralismo, bucolismo, junto à natureza, tendo uma vida simples. Os principais escritores da época foi Tomás Antônio Gonzaga, com o poema Marília de Disseu, Basílio da Gama, com a obra O Uruguaia, Cláudio Manuel da Costa, poeta lírico e épico, o uso do seu pseudônimo, obra Vila Rica. O romantismo, ele já faz parte da era nacional, iniciou no século XIX, no ano de 1836 a 1881. Ocorreu no Brasil com a chegada da família real portuguesa em 1808, com a independência do Brasil em 1822. O romantismo foi dividido em 3 gerações. A primeira geração é individualismo, nacionalismo. Principais obras: O Guarani, de José de Alencar. Suspiros poéticos de saudade, de Gonçalves de Magalhães. Em 1881 foi publicado Memória Póstuma de Brás Cuba, por Machado de Assis. A segunda geração do romantismo tem como principal o egocentrismo nas obras ultrarromânticas, que é o sentimentalismo exagerado, a idealização amorosa, o forte tom depressivo, a depressão ou mal do século, como era chamado. A terceira geração, o principal representante foi o Castro Alves, por causa do Pássaro Condor, que é a visão ampla sobre todas as coisas através de suas poesias, representava o sentimentalismo, também a liberdade. O realismo, ele também surgiu no século XIX. Na segunda metade do século, a literatura romântica entrou em declínio, junto com os seus ideais. Os escritores e poetas realistas começaram a falar da realidade social e os principais problemas e conflitos do ser humano, objetivismo. O principal representante foi Machado de Assis, com as obras Memória Póstuma de Brás Cubas, Quinca Borbas e o Dom Casmurro, e também O Alienista. Naturalismo.
no ano de 1881 a 1893. O naturalismo ocorreu basicamente na mesma época do realismo. Alguns dizem que o naturalismo é apenas uma manifestação do realismo, mas as diferenças são bem visíveis. O naturalismo tenta explicar que o homem é modificado pelo ambiente em que vive, que a natureza influi na razão, diferente do romance realista, que preza as classes dominantes. O romance naturalista preza a comunidade mais pobre. Podemos ver isso claramente ao ler a obra O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Parnasianismo. Iniciou já no final do século XIX. O parnasianismo buscou os temas clássicos valorizando o rigor formal e a poesia descritiva. Os autores usavam um vocabulário culto com temas mitológicos e descrições detalhadas. O parnasianismo surgiu no Brasil nos versos de Luiz Guimarães Júnior, em 1880, Sonetos e Rimas, Teófilo Dias, em 1882, Fanfarras. Os principais autores parnasianos são Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira e Vicente de Carvalho. Simbolismo. Fim do século XIX, no ano de 1893, vai até 1910. Esta fase literária inicia-se com a publicação de Missal e Broquel, de João da Cruz e Souza. Os poetas simbolistas usavam uma linguagem abstrata, enchendo suas obras de misticismo e religiosidade. Valorizavam muito os mistérios da morte e dos sonhos. Os principais representantes do simbolismo foram Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. Pré-modernismo. Iniciou no ano de 1902 e vai até 1922. Este período é marcado pela transição, pois o modernismo só começa em 1922 com a Semana da Arte Moderna. Esta época é marcada pelo regionalismo, positivismo, busca dos valores tradicionais, linguagem coloquial e valorização dos problemas sociais. Os autores principais, Euclides da Cunha com a obra Os Sertões, Monteiro Lobato, Lima Barreto, obra Triste Fim de Policarpo Quaresma e Augusto dos Anjos. Modernismo, em 1922 a 1930. Este período começou com a Semana da Arte Moderna, em 1922. As principais características da literatura modernista são nacionalismo, temas com o cotidiano urbanos, linguagem com humor, liberdade, o uso das palavras, todos diretos. No Brasil, o modernismo tem data de nascimento, que foi no dia 11 de fevereiro de 1922, com a Semana da Arte Moderna em 1922. Representou renovação da linguagem na busca da liberdade criadora e na ruptura com o passado.